Olá pessoal, Geoffrey Saraiva falando, tudo bem? Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, vou pedir para que se inscrevam no meu canal e curtam esse vídeo, porque semanalmente eu estou colocando um outro vídeo que serve tanto para quem quer enveredar na advocacia, quem quer tirar alguma dúvida sobre alguns procedimentos judiciais, ou então até mesmo para aquela pessoa leiga que quer saber de algum julgado importante, que se for importante eu julgar pertinente, eu entender que seja pertinente, eu vou fazer um vídeo e vou explicar aqui no canal tentando desmistificar o que está acontecendo. Essa situação foi até curiosa. Um amigo, advogado, recém-formado, me ligou um tanto quanto preocupado. Geoffrey, eu protocolei o inicial, paguei as custas, juntei documentação que corrobore com o que eu estava pedindo e meu pedido foi julgado improcedente, a parte contrária nem foi citada. O que aconteceu? Cadê o princípio da não surpresa? A pessoa estava estarrecida. Aí eu pedi, amigo, me manda o número do processo, deixa eu dar uma olhada. O que aconteceu? Após analisar a inicial, os documentos que a instruíram e a sentença, eu vi que o pedido dele estava em total confronto com a súmula do STF. Anotou isso? Tudo bem. Veja comigo. O artigo 10 do novo CPC, ele traz, que é o chamado do princípio da vedação à decisão surpresa, que é, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, pessoal, isso é o chamado princípio da vedação à decisão surpresa, que o magistrado deve, sempre que for prolatar uma sentença, ele deve ouvir a outra parte no sentido de contemplar o contraditório e a ampla defesa, né? Mas veja só, o artigo 332 do próprio CPC, ele fala que nas causas que olhem os requisitos, que dispensem fase instrutória e que a sentença deva ser essencialmente improcedente por pleito do autor, ela pode ser julgada sem a citação do réu. O rol é taxativo, que é aquele rol que não admite ampliação e nem alguma outra interpretação no sentido de ampliar o seu entendimento. É bem específico. Não precisa ter fase instrutória e a decisão tem que ser de improcedência. Quando o pedido do autor contrariar, inciso 1º, enunciado de súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo e entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitivo ou assunção de competência. Além disso, no inciso 4º, ele traz que contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Ou seja, o pedido do meu amigo estava confrontando súmula. Aí eu simplesmente falei, felizmente para o direito, infelizmente para a sua pretensão, o magistrado agiu correto nesse caso. Ou seja, o artigo 332 do CPC é uma exceção à vedação ao princípio da decisão surpresa, em que nessas situações específicas em que o direito for manifestamente contra esses incisos que eu acabei de mencionar, o magistrado está sim autorizado a prolatar um julgamento de improcedência ao pleito do autor. É interessante ressaltar que o novo CPC, a sistemática dele trazer celeridade, trazer o neoconstitucionalismo contraditório, tem que ser contrabalanceado, porque existem determinados procedimentos que existem no Código Antigo que é totalmente contra a própria celeridade do processo e, em detrimento disso, o que acontecia na prática? O princípio da dignidade da pessoa humana ficava, por vezes, deturpado ante o extenso lapso temporal de um processo. Essa é uma tentativa válida do novo CPC e que eu acredito que, com o tempo, teremos processos cada vez menos longos. Porque o processo nunca vai ser curto ou rápido, porque o processo exige um procedimento e merece todo o devido respeito. Esse é meu vídeo de hoje, um abraço e até breve.